2 Coríntios, carta do apóstolo São Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5. Nós estaremos lendo o verso 21. Vou ter que trocar esse microfone, por favor. Acharam? Amém. Está ali, vai colocando mesmo ali que nos ajuda. Obrigado. Vou ler ali pela tela. Diz assim, olha: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode repetir? Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Amém? Jesus não conheceu nenhum tipo de pecado, mas diz a Bíblia que ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse versículo da palavra de Deus nos faz entender o seguinte: que tudo começou lá no jardim do Éden. Em relação ao pecado, tudo começou no jardim do Éden. Tudo começou ali. Deus criou o homem perfeito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Perfeito. O homem foi criado perfeito. A imagem e semelhança de Deus. Como vocês conhecem bem a história, Deus colocou o casal ali no jardim do Éden. E Deus deu a eles a liberdade, a incumbência de crescer, ter filhos, multiplicar, encher a terra com filhos curados, filhos perfeitos. Seria assim o mundo. Pessoas, cheios de pessoas perfeitas. Esse seria o mundo. Dentro da vontade que Deus criou, o mundo seria com pessoas perfeitas. Cheio de pessoas perfeitas. Perfeita como Deus também é perfeito. Assim como Deus é perfeito, nós também seríamos pessoas perfeitas. Não teríamos nenhum problema de pecado da nossa vida, como nós temos hoje. Mas o homem então decidiu desobedecer a Deus, influenciado por pessoas externas. No caso, Satanás. Satanás, ele se encarnou na serpente, e ali ele pôde conversar com Eva e persuadi-la, e ela então resolveu também persuadir o seu marido. E dali por diante, o homem tomou a decisão de fazer a escolha errada. Fez a pior escolha de toda a humanidade. O homem fez a escolha de desobedecer a Deus. E aí então o homem pecou. E o pecado do homem ofendeu a Deus. Deus se sentiu ofendido. Deus se sentiu ofendido. O pecado, ele ofende a santidade de Deus. O pecado ofende a autoridade de Deus. Deus se sentiu então ofendido pelo homem. E Deus então, ele precisava fazer justiça, já que ele foi ofendido, o homem pecou. E vocês sabem, Deus então tirou o homem dali do jardim, mas a mulher, mas aquilo não era justiça. Deus só expulsou eles do jardim do Éden. Aquilo não foi justiça. O homem pecou. O homem agora já não tinha mais aquela imagem pura de Deus, perfeita de Deus. O homem agora estava manchado. O homem estava manchado. Ele agora estava distorcido,
Sabe quando você olha num espelho, para você ter ideia de distorção, né? A gente olha e a gente fala, poxa, não está legal. Não estou direito nessa imagem. Essa imagem não reflete exatamente aquilo que eu sou. Amém? Às vezes você é magro, mas a imagem, ela reflete, você é mais gordo um pouquinho, ou mais gordo um pouquinho, você não gosta. Amém, queridos? Às vezes é assim. Então a imagem do homem, a imagem e semelhança do homem, foi atingida, foi manchada. E o homem agora ele passou a carregar dentro dele algo mal, que se chama pecado. O homem passou a ter a natureza de Deus, mas com o conhecimento do pecado, ele pecou. E Deus precisava resolver esse problema do homem. E chegou ali no jardim do Éden, e Deus procurou o Adão e a Eva, e percebeu que eles não estavam no lugar de sempre. Eles estavam escondidos, porque o pecado faz com que o homem se esconda de Deus. Que o homem fuja de Deus, se distancia de Deus. Não que Deus se distancie do homem, mas o homem mesmo, quando peca, ele se distancia de Deus. Ele quer se esconder de Deus, mas como não tem como se esconder de Deus, né? E Deus então pergunta, Adão, onde você está? Estou escondido. E o homem então passou a reconhecer o seu pecado. O próprio homem, ele reconheceu o seu pecado. Eles viram que após ter transgredido a palavra de Deus, a ordem de Deus, né? Eles viram que eles estavam nus. Só tinha um casal. E eles viram que eles estavam nus. E eles então se envergonharam, tiveram vergonha um do outro. Olha aí o pecado. Eles tiveram vergonha um do outro. Tiveram vergonha, ficaram com vergonha. E eles então foram dar um jeitinho de cobrir a sua vergonha. Diz a Bíblia que eles fizeram, né? Colheram lá no jardim, né? Alguma folhagem, e se cobriram a sua vergonha com uma folhagem. Mas a folhagem ela não era o suficiente para cobrir todo o corpo deles. E Deus então providenciou um jeito de cobrir a vergonha deles. O que aconteceu? Deus teve que usar a vida de um inocente para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Quem foi esse inocente? Foi um animal, um cordeiro que Deus escolheu ali no jardim, matou aquele cordeiro que não era para morrer. Aquele cordeiro não havia nascido para morrer. Ele nasceu para viver. Mas aquele cordeiro que não tinha nada a ver com o erro, com a desobediência do homem, de Adão e Eva, teve que morrer. Ele morreu para cobrir o pecado de Adão e Eva. Cobrir o pecado deles. E Deus então fez uma túnica para eles, para cobrir o pecado deles. E assim continuou o homem. O homem foi pecando, continuou pecando. E Deus então separou um povo para ele, para que esse povo aprendesse a esses rituais que Deus então precisava passar para eles, que era o sacrifício de animais. O homem agora ele tinha noção, o homem agora tinha consciência do seu pecado, ele sabia que ele tinha pecado. E o homem ele tinha vergonha do seu pecado, mas não sabia o que fazer para resolver a vergonha do pecado. E Deus então resolveu, estou resumindo aqui para os irmãos, o tempo não dá. E Deus então resolveu fazer o quê? Fazer o seguinte, ensinar os homens. Criou ali sacerdotes, né? Criou levitas, preparou tudo que vocês já conhecem que eu estou falando aqui. Quem lê a Bíblia, é aluno da escola dominical, sabe do que eu estou falando. Deus preparou tudo, e Deus então ensinou o homem a sacrificar. Olha, uma vez por ano, vocês vão até o templo, e lá vai ter um sacerdote, ele vai receber o animal, e aquele animal vai ser morto para
pagar o pecado de vocês, para pagar pelo pecado.